Está no ar Adjuntos, o podcast coletivo. Está no ar Psiu, o seu programa de arte, cultura e informação. Com Carol Baumann e Paulo Vani. Olá, pessoal. Aqui Carol Baumann, diretamente dos estúdios da Desempaca Criações, onde são os gravados os programas aqui do canal Adjuntos Podcast Coletivo. E além deste podcast que vocês vão começar a ouvir agora, a gente tem o Telas Latinas com Luiz Roberto Cassol e o Mesa de Afrodite com Simone Otto. Todos os episódios estão nas plataformas do YouTube, no Spotify, vai lá, curte, te inscreve, compartilha. E tu também pode acompanhar toda a programação do Adjuntos nas redes sociais, no Instagram e no Facebook. Na condução aqui do Psiu também é feita pelo meu parceiro Paulo Vani. Olá, Paulo. Olá, bom dia, boa noite, boa tarde, depende do horário que vocês estão nos escutando. Hoje, no nosso 16º episódio do programa, nosso convidado é Ian Angeli, advogado, músico e produtor, responsável pela construção do Sistema, Plano e Conferência de Cultura 2013-2014, criador, produtor de diversos blocos, organizador do Carnaval de Rua de 2024 aqui em Porto Alegre. Criador, o escritório especializado na área cultural tem atuado nos diversos segmentos culturais. Bem-vindo, Ian. Olá, saudação a todos, todas, todo mundo que está ouvindo o podcast. É sempre estranho, né, cumprimentar no podcast. Você nunca sabe a hora que a pessoa está ouvindo, então a gente fica nessa... como falar, mas prazer estar aqui para a gente falar um pouco de cultura na cidade, no estado, no país. Olá, então tá. Bom, Ian, tu tens uma trajetória que cruza, né, a prática cultural, a política pública, o direito, incluindo atuação em coletivos, no sistema estadual de cultura e na advocacia. Em que momento essas dimensões se encontram e tu passa a operar o direito dentro da cultura? Como é que isso se traduz hoje na tua trajetória e no teu escritório? É difícil pensar onde isso converge, porque eu acho que isso é de mim, foi a vida toda um processo único, assim, né? Na minha vida dentro da cultura, desde todos os... Tem uma história que eu sempre brinco, assim, que eu nasci durante o último show do primeiro Rock in Rio, durante o show do Yes. A minha mãe perdeu o ingresso de ir no show e meu pai perdeu o meu nascimento porque estava trabalhando, servindo cerveja no... Porque jovem foi a forma que arrumou de ir em todos os shows. Então, toda a minha vida está ligada a isso e tô totalmente relacionado com cultura. Só que uma hora você vai tocando a vida, vai virando um profissional e acaba atuando nessa área, né? Então foi natural. Acho que você está no meio da cultura e já começam a te demandar. Então isso você já está trabalhando nisso, pensando. Então quando a gente cria o escritório especializado nessa área, é mais por necessidade dos clientes que nos procuram e dos temas. Eu sempre brinco que eu sei explicar em uma prestação de contas porque foi posto 1 quilômetro de grade a mais no dia. Então eu vou pegar um evento, vou na prestação de contas e vou explicar, olha só, na lógica de um evento, se eu não coloco 1 quilômetro de grade, dá um problema. Se eu não coloco um posto de saúde a mais, descumpre a lei tal. Então eu consigo fazer essa ponte porque eu estou no dia a dia, porque eu já produzi, porque eu já estou fazendo. Então a gente consegue fazer esse trabalho mais específico, né? E a área da cultura tem muitos detalhes, tem muita especificação e também tem muito aventureiro, né? Então a gente acaba tendo que contornar isso um pouco. Mas é importante, assim, ter essa experiência fática, assim, né? De saber como lidar e como dialogar com os vários segmentos. Tu falas aí que o direito entra em vários momentos na área da cultura, mas tu acha que o direito, assim, que tu tem da tua experiência, não só agora como advogado, mas também como tu é também um agitador cultural, um militante da área da cultura, na questão do direito, ele se foca mais, o que mais
entra na dimensão do direito na cultura hoje? Questões mais pontuais da cultura ou tem a questão estrutural ou os dois também, não é? Eu acho que existe uma perspectiva do que você dá para o direito. Eu tenho uma visão do direito que vem do direito achado na rua, da visão muito mais progressista, do direito como um instrumento. Então, se é um instrumento para um grupo, então ele tem que estar no dia a dia da cultura. E os grupos têm que estar empoderados desse instrumento para poder viabilizar o seu meio cultural. Beleza, é uma visão do direito como instrumento. Agora, muita gente aí acredita na coisificação do direito. E hoje, as gestões privatistas, cada vez mais, querem coisificar os direitos e, com isso, deixa de ser um instrumento, passa a ser apenas a geração de um problema. Então, ao mesmo tempo, você pode pensar como você vai garantir as questões, como você vai pensar nos instrumentos de lei ou como você vai pensar como proteger, salvaguardar alguns setores, você também pode pensar como que você vai defender eles do Estado que está, não um Estado pleno, mas sendo usado apenas como instrumento de um grupo social contra a maioria da população. Então é isso, como você tem as duas visões. Hoje existe uma disputa social, o direito ou vai proteger ou vai ser um instrumento na luta. Isso é o que depende como a gente vai pensar. Isso na cultura também se aplica, né? Não tem como. Falando agora um pouco em questão da informalidade trabalhadora, da cultura. A gente sabe que o trabalho na cultura ele é marcado por uma intermitência, ausência de contratos, dificuldade de acesso a direitos como previdência, que acaba gerando toda uma relação precarizada. E, ao mesmo tempo, a formalização via CLT é difícil, né? É ausente. Então, isso revela uma falha do modelo jurídico atual ou é uma característica estrutural do próprio setor cultural? Na verdade, depende muito do histórico, né? Então, você vê, tem algumas profissões, como a música há um índice de profissionalização. Você consegue ter muito músico contratado, com contrato, não é só PJ. Tem profissões que estão agora, nesse ano, sendo reconhecidas. A dança, acabou de ser aprovada a lei da dança, por exemplo, que ainda vai ser regulamentada. Só que se você pegar o histórico, a gente tem os primeiros relatos de dança no Brasil antes da vinda da família real. Então, talvez a expressão artística mais antiga no Brasil é uma das últimas a ser regulamentada. Hoje não existe MEI da dança. Você não pode ser MEI. Quando você vai ter opção, você está lá menos dança. Então, você joga necessariamente numa informalidade. Então, você tem uma situação que se você não emite uma nota fiscal por uma aula de dança de uma maneira genérica, o Conselho de Educação Física pode atacar. Então, ainda porque diz que não foi, que está executando uma atividade física controlada pelo Conselho. E, na verdade, tem uma parte estrutural, tem uma parte que vem hoje dos baixos valores. Quando você não identifica a cultura como nicho criativo que circula bilhões, e é hoje um dos principais arranjos produtivos no Brasil. Só que se você faz isso sem reconhecer os trabalhadores desse segmento, então você não consegue garantir direitos e não consegue ter contratos. A informalidade, além da busca por maiores lucros do empresário, mas também muitas vezes por uma incapacidade de qualificar o salário. Então, você não tem condições de uma pequena produtora de manter com frequência o trabalhador. Então, você agora acaba fazendo contratos de curta duração específico. Poucos são aqueles que conseguem ter uma densidade de projetos para ter os contratados o ano todo, ter os funcionários contratados. Então, isso gera informalidade. Agora, isso vem também de digamos assim, um ódio do artista à formalidade. Poucos artistas gostam de um contrato. Olham assim, vamos fazer contrato. Exigem, ainda que seja um contrato simples. Então, isso gera uma série de conflitos, né? Desde conflitos sobre o tempo de duração de apresentação, até coisas, data de pagamento, não passar, cobranças absurdas de casas e todo um histórico de fatos aí danosos para a arte. É o famoso eu te disse, mas eu não ouvi. Nesse cenário aí que tu coloca, o que acontece aí? Bem isso que tu falas, assim, primeiro, dois lados são precários, né?
Então, essa questão de firmar contratos tem problemas não tem estrutura, a densidade de trabalho e de demanda que autorizem ou permitam de estabilidade para que tu faça esse tipo de coisa. Mas tu acha que isso é um elemento. Agora, não teria como, dentro da legislação, tu fazer contratos específicos, flexíveis, que se adequem a essa dinâmica das ações culturais? Bom, vamos lá, né? Hoje a gente tem a nossa velha CLT, combalida bastante com a terceirização, com várias formas. E ela prevê, dentro de alguns instrumentos, algumas formas especiais de contrato. Haveria uma possibilidade de se construir, dentro de uma mobilização, o que seria um contrato seletista na área da cultura. Nada impede isso. Também poderíamos criar instrumentos de controle dentro das leis de fomento. Então, na prestação de contas, você tem uma comprovação material, você tem a comprovação financeira, mas você pode ter também a comprovação trabalhista. Isso nenhum tribunal, nenhuma prestação de contas exige. Então, é uma coisa, você exigir que naquele projeto incentivado as pessoas sejam contratadas CLT, que seja combatido uma taxa máxima de PJ contratada, isso tudo podem ter. São instrumentos de controle para forçar a cultura, para mudar a cultura. Mas tem muita resistência dos próprios produtores, né? Porto Alegre, por exemplo, você tem 2 grandes, gigantescas produtoras que só trabalham 100% com PJ. E são as 2 maiores que administram os principais espaços da cidade. 100% das pessoas são PJ. Ou trabalhadores terceirizados. A principal empresa de sonorização do Rio Grande do Sul contrata a equipe de montagem, que a empresa só fornece trabalhadores para fazer a montagem. Passam nas vilas e pegam quem quer fazer montagem e pagam uma diária minúscula. Então, essa é a situação concreta e não sabe a forma. A empresa, a produtora, não fiscaliza o seu prestador de serviço e o prestador de serviço contrata de qualquer forma. Então, temos várias pontas desamarradas nisso, assim, coisas que precisariam... E não temos grandes instrumentos de fiscalização, não temos grandes instrumentos de responsabilização. Eu acho que isso precisaria também ser demandado, assim, trabalhado com como que você vai fazer essa fiscalização, a cobrança, para garantir esses contratos e a melhor forma de vinculação. Sim. Entrando mais agora na parte dos coletivos. Então, muitos desses coletivos culturais precisam se estruturar juridicamente para poder acessar recursos e políticas públicas. E, na tua visão, qual é o principal desafio, né, desse processo? Quando ele funciona, o direito contribui para a autonomia ou acaba reforçando a dependência dessas estruturas burocráticas? Eu acho que hoje, boa parte dos editais, eles exigem que você tenha CNPJ. Então, isso daí já é uma questão que você mata boa parte dos profissionais. Diziam que isso era uma escolha por conta do imposto de renda. Ah, não, acima de 800 vai ter que ter desconto, então é melhor pro produtor. Só que, bom, agora o corte é em 5 mil. E não mudou essa previsão em maioria dos lugares, então tem alguma coisa errada. A gente tem todo um sistema de incentivo à cultura balizado no mecenato. E que exige, em cima disso, uma série de certidões e burocracias e formatos. Mas tem muita gente mudando a lógica, né? Então, por exemplo, temos algumas experiências de cooperativas culturais. Temos agora a Lei Paul Singer, ela traz a possibilidade do estabelecimento de economia solidária. Criou, do nada, uma nova figura que não é uma associação, né? Não, é um estabelecimento de economia solidária. E que tem alguns benefícios fiscais, e que tem uma forma de atuar. Muita gente tem falado, olha, isso pode ser uma saída para a cultura na questão de formalização, mas todos esses casos exigem, por exemplo, você ter contador montando, que é um custo a mais. Então, se você conseguir um contador amigo, vai ser lá meio salário mínimo por mês. E um grupo vai ter que manter para ter todas as certidões para participar de edital, para poder ser contratado. Ah, contratação direta, precisa também. Então, você fica preso, amarrado num sistema. Existem algumas situações que têm melhorado e outras que talvez perpetuem o que vai ser de esses problemas. Agora, por exemplo,
O Ministério da Cultura tem criado a plataforma com editais prontos para os municípios usarem. Mas esses editais realmente respondem às demandas locais? Eu acho muito difícil. Então, eu não acho que um edital padronizado vai responder uma demanda da região norte, onde você tem uma cultura de povos originários muito elevada. Então, que você tem que ramificar dentro dos povos originários. Então, não responde só a cota. Tudo isso vai gerando uma série de problemas para você conseguir tocar o dia a dia de uma produtora ou conseguir fazer. Então, ele vai criando empecilhos, criando obrigações que você tem que responder. E aí você bate quase sempre na famigerada prestação de contas. E aí que trava tudo, né? Porque aí estava agora conversando com um advogado de Santa Catarina com uma situação extremamente atípica, né? E esse daí me chamou a atenção porque eles era uma prestação única. Então, em vez de eles fazerem a prestação parcial, eles fizeram uma única prestação final, completa. O Estado ficou cobrando a prestação final, porque entendeu que foi feita parcial. Ficou cobrando, abriu uma tomada de contas especiais após mais de 10 anos. O Tribunal de Contas de Santa Catarina falou, não, peraí, isso aqui já está prescrito. Vão para cobrança apenas se tiver algum prejuízo, vocês cobrem, mas como tomada de contas não cabe mais. Não cobraram, só que deixou negativo no sistema. E aí, o grupo, é um grupo de teatro, não pode participar de nenhum edital. Sim. Porque continua sujo, só que também não pode limpar. Porque não está no sistema como sujo, como é que você vai limpar? Isso que eu queria te perguntar, assim, tua experiência como agitador cultural, também como operador do direito na área da cultura, quais são as armadilhas, quais são os momentos, principalmente nesses editais? Eu brinco que as pessoas esquecem do advogado até ter a prestação de contas. Se as pessoas lembrassem do advogado antes, geralmente teriam muito menos problema depois. Pessoal, vocês estão ouvindo? Não, porque realmente acontece isso, assim, tem situações que a gente olha assim, é sério que você fez isso? Vamos com calma. São 3 momentos distintos, assim, de atuação que o advogado tem e que a gente tem que olhar. Um é na época, quando sai o edital. Edital tem muita casca de banana, tem muita situação ali que, às vezes, por desconhecimento do gestor, não conhece a área, não conhece o segmento, não sabe como fazer. Um caso clássico aqui de Porto Alegre, que no último edital para blocos de carnaval, exigiram no cadastro dos blocos que tivesse o CPF de 15 pessoas diferentes, que não conflitasse com 15 pessoas de qualquer outro bloco. Então você tem que ser um músico apenas de um bloco de carnaval. Sendo que a tradição das fanfarras, por exemplo, são cada um tocar em 10, 15 blocos diferentes. Então, a maioria dos blocos não conseguiu se inscrever porque não conseguiu ter 15 pessoas do seu bloco exclusivas. Então, por exemplo, não teve Saldanha, não teve Turucutá, não teve Laje. Então, os 3 maiores blocos de Porto Alegre ficaram fora. Apareceram blocos onde, se a gente realmente perguntasse aquelas 15 pessoas tocam algum instrumento, acho que nunca viram instrumento. Aí também as pessoas que não são, alguns blocos aproveitadores foram lá, pegaram 15 pessoas e falaram, tá aqui os meus músicos. Então, tinha uma questão ali no edital que é ruim, que o advogado poderia atuar, poderia impugnar, poderia fazer outra coisa. Ao longo do projeto, você tem que fazer alguns contratos, tem que fazer coisas assim que você sabe tá dando errado, tem alguma coisa que precisa resolver. Então, como que você vai formalizar isso para não dar problema à prestação de contas? Um caso, por exemplo, que eu passei organizando o carnaval aqui, eram 2 projetos ao mesmo tempo, trabalhando junto. Um não recebeu dinheiro, até a realização do evento. Então, a gente conseguiu ver com a prefeitura, não. Vamos fazer, mesmo assim. E aí, com todos os fornecedores, a gente conseguiu o adiamento do pagamento para depois do evento, até porque temos nome no mercado. Só com a ambulância não conseguimos. A gente falou para a prefeitura, olha só, a gente vai pagar pelo outro projeto e vamos mandar dinheiro de um para o outro. E aí vem a questão jurídica, como que a gente amarra isso? Então, vai para lá, faz a comunicação formal, formaliza isso por e-mail, tudo para não dar problema depois na prestação de contas. Passou na prestação de contas isso, entenderam? E tem a prestação de contas, né? Porque você vai provar e a gente sabe que nem sempre os nossos fornecedores trazem aquilo que a gente indicou que eles tinham que trazer.
Então, é gente que escreve de botar na descrição o projeto, não sei o quê. Ou então umas questões assim, mas não está comprovando aqui. Eu tive uma prestação de contas que, não, o cartaz não indica qual é o ano de realização, então não está claro que o evento aconteceu nesse ano. Aí, bom, vamos lá, a gente conseguiu toda a mídia do dia, falou, tá aqui o evento, né? Vamos ter bom senso. Não sejamos tão burocráticos também, né? Porque se tu comprova por outros materiais que se realizou ali, ou seja... Os projetos com verba federal são um pouco mais complexos, porque eles têm uma resolução do TCU que foi mudando. A gente tem uma de, se eu não me engano, que é de 93, depois 2006. Só que os projetos perpassam esse tempo. Então, você nunca sabe qual é a que incide. Então, precisa também, na prestação de contas, ficar atento. Então, é um cuidado que vem antes, durante e depois, para a gente conseguir não ter problemas. Uma conta desaprovada tem pelo menos 3 consequências, assim, né? Inabilitar o produtor, o proponente. Você pode ter uma ação de cobrança na justiça e você pode, inclusive, ter uma análise quanto à improbidade na esfera civil. Ainda tem a questão criminal também em alguns casos, mas tudo pode ser por uma nota fora do lugar. E que temos vários casos que é uma nota fora do lugar, um aviso que ficou lá, que a pessoa teve que responder processos complicados. Então, assim, falando, quando existe essa relação com o Estado, por contratação, seja via licitação ou não, né? Esse modelo jurídico, então, existente, ele consegue dar conta dessas especificidades da produção cultural ou ele acaba funcionando como uma barreira para o acesso? Eu acompanho contratos nessa área cultural e licitações pelo menos desde 2005. E a gente passou por períodos bem complicados nessa negociação, períodos onde o Ministério Público, o Tribunal de Contas foram muito mais ativos, outros períodos que foi mudando. A partir de agora, eu acredito que estaremos em um novo patamar com o marco regulatório do fomento à cultura, porque ele traz quais são os instrumentos, diz para que serve cada um, qual é a natureza de cada um, e traz também instrumentos de pactuação. Um deles deu problema na prestação de contas, tem lá que devolver um percentual. O Estado pode sentar contigo e pactuar. Então vamos fazer o seguinte, o grupo de teatro vai lá e faz uma apresentação na escola aqui, faz 2 apresentações e tá tudo zerado. Então fica todo presta conta. Em vez de você pagar com dinheiro, como sempre foi historicamente, agora você tem esse instrumento de você pactuar. Foi definido, por exemplo, um prazo máximo de sanção, que nunca existiu. Então, a partir de agora, você tem até, no máximo, 3 anos que você pode ter o sancionamento federal sobre umas contas não prestadas. Então, assim, começa a ter alguns instrumentos mais pacificados. Só que esses instrumentos não foram submetidos ao judiciário ainda. Eu já demandei um caso sobre... E que podemos até falar dele, porque é um caso bem emblemático sobre isso, né? Os pontos de cultura de 2006, a primeira leva, era um pagamento parcelado, onde você tinha um plano de trabalho, que tinha lá, com diferença, era a cada 3 meses um repasse. Só que a primeira parcela foi em 2007, a segunda em 2010. Opa! E quase todos foram suspensos depois. Então, o meu caso da Estado Maior da Restinga, a primeira parcela era só de material. A segunda parcela que você tinha dinheiro, tinha gente para trabalhar em cima. Como é que você fica com 3 anos sem receber? E naquela época você não tinha que fazer uma prestação das contas, era apenas de objeto. Só que no caso, assim, eles comprovaram a compra da primeira parcela, brigaram, receberam a segunda. E aí comprovaram que estavam começando a executar e o Ministério encerrou qualquer repasse. E aí gerou, ao fim eles estavam desde 2019 em lista restritiva, por conta disso, absolutamente prescrito, tudo. E demandamos a justiça na véspera do carnaval aqui, falamos, olha só, porque esse ano a prefeitura começou a exigir a certidão federal para poder fazer o repasse. Então, uma das principais escolas de samba do Rio Grande do Sul, se não conseguisse eliminar, não receberia recursos para desfilar.
E a gente fala com o magistrado, fala, olha só, não tem por onde correr. E a gente falou, olha, tem mais de 3 anos. Ele falou, não, tá prescrito, não vamos entrar nisso ainda. Para liminar, vamos pela prescrição. Para frente, vamos ver se esse debate vai vir ou não. E a gente vai começar a levar, mas a defesa do Ministério, tanto pelo Ministério quanto pelo Tribunal de Contas, foi que essa lei não retroage. Então, só vai significar para projetos conveniados a partir de agora. Falei, não, aí não. Então, a gente vai fazer, só vai impactar então o projeto daqui a 15 anos. Então, você tem que esperar 15 anos para poder entrar uma norma de 3 anos. E como isso vai se impactar nos estados? Como que o Conselho de Tribunais de Contas, por exemplo, vai indicar para os Tribunais de Contas uma interpretação? Acho que isso tudo tem que ser trabalhado, tem que ser discutido, né? Na verdade, isso entrou ali numa vírgula no final da lei. Acho que foi o contrabando de alguém que fez ali na hora. A gente sabe que na hora do texto final de lei sempre tem umas coisas que passam. Tem um jabuti, É isso, mas esse é um bom jabuti que passou. A gente só tem que ver como aplica, como garante para o dia a dia. E falando nisso, já tem um estímulo, próprios editais, para o próprio coletivos, artistas virarem MEI ou ter um CNPJ presa aqui. Isso envolve custos, envolve questão tributária, né? Nós temos um modelo tributário aí. E que bom, e que empurra, como a gente já viu isso, empurra os trabalhadores da cultura para a informalidade, né? Todo esse susto, digamos assim, que isso dá. Como é que tu está vendo essa questão tributária no Brasil? Ela alguma vez dialogou com a questão da cultura? Tu trabalha com essa área também? Como é que tu está vendo isso? E depois a gente conversa, inclusive, depois sobre a reforma tributária e a consequência na cultura. Infelizmente, hoje a gente tem um conceito de tributos no Brasil que deveriam ser proporcionais. Mas hoje a gente tem um sistema de isenção de lucros das empresas, que isso faz com que apenas pequenas empresas com lucro pequeno sejam efetivamente taxadas. Então, a gente tem um sistema que, isso no meio da cultura, significa que pequenos grupos, pequenos coletivos, nunca vão efetivamente distribuir lucros ao ponto de ter isenção. Vão estar pagando Prolabore, e o Prolabore é taxado. Então, hoje, enquanto você está trabalhando para a empresa, você paga imposto. Depois que você é um sócio, está acomodado, para de trabalhar, fica só com os lucros, você não paga imposto. Ou seja, há uma inversão lógica. Existem alguns movimentos, né? Eu acho que depois a gente pode falar um pouco sobre da reforma que já aconteceu, que é a reforma do consumo, mas a gente tem a questão da reforma da renda. Então, houve um enjambre. Você sobe lá o teto, vocês vão começar a mudar a base de quem contribui, mas não houve ainda uma reforma para você compreender o que é renda. Por exemplo, hoje se fala, será que se deve taxar o MEI mais para poder garantir? Porque se você está reconhecido que é um empreendedor, ele não ofere renda e deve se arrecadar na renda também. Esse é um debate que está sendo feito. Eu acredito que alguns instrumentos vão fazer necessariamente diminuir a quantidade de MEIs no Brasil. Acho que a gente está no momento de construção principalmente a reforma tributária do consumo, ela vai diminuir a quantidade de MEIs, porque as empresas grandes não vão querer contratar MEI, porque não vale a pena para ela. É mais barato contratar uma empresa, né? Que seja individual ou não, mas que tenha recolhimento de imposto. Nessa questão, então, da reforma tributária, né? Considerando que hoje o financiamento da cultura ele depende fortemente das leis de incentivo, no âmbito federal, estadual, né? O incentivo via renúncia fiscal. Com a reforma tributária, isso vai impactar esse modelo. E estamos diante de uma possível redução de recursos ou de reorganização mais profunda do sistema de financiamento. O que tu acha? Eu tô na contramão do movimento da cultura e eu brinquei até com um consultor financeiro esses dias, assim, que eu falei que talvez eu esteja bastante otimista para aquilo que assustou todo mundo da cultura, que é a questão do fim das leis de incentivo. Porque, assim, o setor que acessa as leis de incentivo hoje não vai aceitar
o simples fim da lei de incentivo. Então, não é uma disputa, não é pelo artista, é pelo pequeno produtor. É pelas empresas que têm incentivo fiscal que vão perder o incentivo fiscal. Então, essas empresas já se articularam. Então, a reforma tributária do consumo, que foi a reforma que acaba com o ICMS, acaba com o ISS e outros impostos, e cria um imposto único sobre o valor agregado, essa reforma tem um comitê gestor. E esse comitê gestor define uma política única para todo o Brasil. Então, se eles criarem, você pode ter incentivo à cultura nos estados e municípios com alíquota de tantos %. Todos os estados têm, todos os municípios têm. Eu acredito que a reforma vai ampliar o incentivo fiscal à cultura, porque estados e municípios que não têm leis passará a ter. Porto Alegre, que não tem uma lei municipal em cima do ISS, passará a ter, porque vai ter autorização nacional. O principal ponto da reforma é combater a guerra fiscal, o uso de incentivos para você atrair setores econômicos. Então, eu acredito que, e já está na pauta desse comitê gestor, a cultura. Para eles entendem que é um principal ponto que tem que ser de bebidas e cultura. São os dois pontos que são mais impactados pela reforma e que vão ter que criar. Já tem sinalização do Ministério da Fazenda positivamente para manutenção. Tantas as associações de prefeitos e de governadores, as duas já citaram. Qual seria o instrumento para isso? Não, na verdade, eles autorizam que tenham, como hoje tem sobre os combustíveis. Hoje nos combustíveis você tem um Conselho Nacional que diz se o Estado pode ter política A ou B, que diz qual é o percentual aplicado. Ele vai dizer qual é a alíquota, né? E vai falar qual é o grau de, qual o percentual que você pode destinar para essa política. Então a gente vai ter gratas surpresas. Então o Rio Grande do Sul, que não cumpre há anos o que diz na lei sobre destinação para LIC, quando vier possivelmente uma determinação, tantos % obrigatórios, ou ele vai colocar isso ou ele vai perder competitividade. Porque agora a competitividade não vai ser uma decisão do Estado. Falar, vou dar incentivo para esse ramo, vou dar para isso. Não, o incentivo vai ser nacional, igual para todos. Então, ele vai perder por não dar um incentivo nacional. Então, vão acabar dando, vão acabar concedendo. Quando sair de lá, eles vão conceder, porque senão eles perdem. Só que eu acho que o grande problema da reforma é um outro lado. A reforma, ela muda a forma de você cobrar. Você não cobra mais na produção, você cobra no consumo. Então, você vai pagar o imposto onde você consome a cultura. Spotify deixa de recolher só em São Paulo, vai recolher em todos os municípios. É um exemplo clássico. Ou seja, onde se realiza o consumo, é isso? Onde está a população. Isso era uma eterna briga dos municipalistas de o imposto ser onde a população está, né? Como a nossa famosa gosta de falar. Só que aí você vai mudar uma lógica, né? De você sai onde é produzido as coisas vai ter concentração nas metrópoles, que tem mais gente consumindo, e possivelmente, sai, por exemplo, uma cidade como Horizontina. Horizontina é uma cidade que tem a John Deere, e com isso tem muito imposto, né? Tem muito ICMS. Agora, tem pouca gente consumindo. Então, essa é a cidade que vai ter. Teremos um aumento de imposto geral. Então, a gente vai lá para 26% a 28% de taxa tributária. Só que desses 26% a 28%, você pode descontar os insumos, aquilo que você está contratando. Então, você tem lá, você vai pagar 28%, seu prestador vai declarar, meu imposto é tanto, e você vai e compensa, quando ele pagar, claro, né? Então, também vai ter que ter um sistema bem ajustado de... Mas a cultura é privilegiada nesse ponto, né? Ela tem uma redução de 40%, mas mesmo assim, você não vai ter o que descontar. Então, se você fizer a conta, estão dizendo que vai subir para 18%, 20%, uma carga que hoje é de 12%, sem contar o imposto de renda na fonte, sem contar outras fontes. E aí, o que vai acontecer? Você, para ter desconto, o seu fornecedor tem que recolher o imposto. E se ele é MEI, ele não recolhe. Tá lá um traçozinho, né? São centavos. Então, naturalmente, ele vai falar, se eu posso pagar alguém que vai me dar um desconto e quem não dá, eu vou optar pela formalização, por outras formas. E a gente está debatendo formas de contornar isso. Por exemplo,
Cooperativas são isentas, associações são isentas de trabalhadores. Então, daqui a pouco cria uma cooperativa dos dançarinos que presta serviço ao grupo, gera o desconto, gera a tributação, e aí vai gerando os benefícios fiscais. Mas tudo isso tem que ser feita uma análise, né, mesmo de tributação de cada caso. E ao caos. Esse assunto que nós vamos ter que, inclusive, fazer várias outras ações, discussões, debates, que é um assunto complexo. Mas vamos entrar para um outro também, que não é tão simples, que eu queria ver a tua opinião e ver como é que tu trabalha isso, que é a questão do direito autoral. Aparece muito, aparece pouco, e como é que tu vê essa questão mais ampla aí do direito autoral? Até por minha experiência, assim, nessa área da cultura, quase sempre eu tenho que dizer que direito à cultura não é só direito autoral. Todo mundo primeiro pensa, não, é isso. Vamos debater cultura, direito autoral? Não. Direito autoral, na verdade, aparece pouco porque as pessoas não estão instrumentalizadas do direito autoral, né? A maioria não registra sua música, não registra seu trabalho. Agora, pela primeira vez, tem uma possibilidade na Lei Geral da Dança que foi aprovada de ser reconhecida a coreografia como uma autoria. Só que a coreografia autoral, isso vai ter que ser regulamentado ainda, porque não tem nem base. Como é que você vai trazer? Tem movimentos que são reconhecidos. Você tem historicamente o movimento Moonwalk do Michael Jackson. Está reconhecido, só que não está registrado. Hoje não é pago direito sobre um trabalho corporal. Mas a gente vai ter um longo trabalho de fazer isso e estabelecer parâmetros, formas de resguardo. Mas hoje, por exemplo, os 2 direitos autorais, os 3, né, que são mais pacificados, na área do cinema, na área da música e na literatura. Então, literatura você tem os registros formais dentro da Biblioteca Nacional, continua, você consegue com todos os problemas, e aí os processos são até mais pacificados esse lado. A gente tem poucos casos de quebra de direitos autorais, ou quando são processos muito emblemáticos, assim. Ou a pessoa não sabe que plagiou, ou tem que ter uma perícia muito grande para identificar a ideia. Eu lembro de uma vez eu passando numa livraria que eu vi... Era o Código Aleijadinho, o nome do livro. Que ele, na verdade, era um plágio do Código da Vinci que se passava em Ouro Preto. Sensacional. Falei, assim, eu olhei esse livro assim, olhei assim, fiquei de voltar lá. Quando voltei na livraria não tinha mais. Então, assim, mas... Só que isso não necessariamente é um plágio. Sensacional o nome, adorei. Porque na verdade, ele é uma referência. Mas eu não sei, não vi o conteúdo para saber se a ideia, a concepção é a mesma. E a gente tem vários casos disso, né, de você fazer. No cinema, a IA tem ajudado muito a identificar o plágio. A identificar que foi usado o trecho, né? Ainda que a nossa lei é bem permissiva sobre o quanto você pode usar ou usar. Não, ela foi feita a nossa legislação foi construída num período que você tinha que cortar o filme e grudar, né? Era uma mão de obra de você fazer. Então, não é hoje você pegar, recortar, Sim. Pega um aplicativo no celular e faz. Então, a gente precisaria de uma atualização nesse sentido. Mas, e na música, que eu acho que é o grande problema, porque você usa a música no cinema, hoje tem gente usando a música muito para animação, então o povo da animação desconhece parâmetros de música quase sempre, então a gente percebe muita utilização sem associar direitos. Mas as grandes plataformas têm uma vantagem. A grande plataforma, ela exige uma autodeclaração de quem são os autores. E tem o trabalho de você exigir o cadastro das músicas. Então hoje, para você subir uma música numa plataforma como o Spotify, você tem que declarar que são os autores. Então você tem que ter a cara de pau de dizer que não são eles. Então isso fez com que muita gente procurasse de fato. Até alguns casos, tem uma amiga que trabalha com um escritório grande, com os artistas nacionais, e comentou que não tinha os créditos originais no LP lançado nos anos 90. Aí agora, quando foram jogar para as plataformas, aí tiveram que botar completo. Aí foram lá e reconheceram. Temos outros casos, às vezes você esquece um artista e vê lá que não tá. Eu mesmo, esses dias eu identifiquei que eu não estava numa gravação, assim, eu olhei e falei, que maravilha. Vamos lá, como é que a gente resolve isso? Bom, se a gente juntar tudo aqui que a gente falou, trabalho informal, dificuldade de formalização, relação com o Estado, estrutura tributária, transformação tecnológica, tudo isso que a gente conversou, né? O problema da cultura hoje é jurídico ou é estrutural?
Qual é o limite do direito para tentar reorganizar esse cão? O problema da cultura é financeiro, é estrutural, é jurídico. Eu acho que tudo começa quando a cultura não é priorizada. Então, eu sempre digo para as pessoas, olha só, se você vai fazer um projeto de lei, quem sabe você pergunta para alguém da cultura antes, explica para ela, não precisa mandar o texto, mas pergunta, será que isso funciona mesmo, assim, no dia a dia? Hoje, os movimentos de cultura se dividem entre artistas e gestores. Então, de fato, a gente tem essa dificuldade, né? Existem, até nos partidos políticos, tem as brigas internas entre artistas e gestores, quem já fez alguma coisa ou não, e geralmente as leis, os editais são feitos por gestores e as críticas são feitas pelos artistas. Então fica uma barreira e a gente tem um grande problema do artista que vira gestor e faz tudo errado também. Mas isso aí é um outro clássico da cultura, né? Mas o nosso desafio, talvez, é pensar estruturalmente. E aí, mesmo quando a gente pensou estruturalmente, a gente falhou. Porque a gente faz um sistema de cultura, a gente constrói um monte de instrumento, de planos, e nenhum tem poder coercitivo. Hoje, o Rio Grande do Sul é o grande exemplo disso, nacional, porque o Sistema Estadual de Cultura foi aprovado em setembro de 2014. Em janeiro de 2015, a Secretaria de Estado da Cultura é extinta pelo Sartori. Que beleza. Então, assim, a gente não tem nenhuma segurança de que aquele desenho, aquela construção vai ter uma permanência. Então, isso foi um erro de todas as leis. Então, agora é aprovado o Plano Nacional das Artes, tem nenhuma efetividade direta, nenhuma coerção. Você tem outras leis sendo criadas, agora sim, o projeto de lei da economia criativa no Congresso também, que não tem nenhum desses elementos, e fica nisso. Tudo depende de um bom gestor que queira. Tivemos todo o movimento de Ocupa Minc pelo Brasil, quando o Minc foi efetivamente extinto. E a gente tem que lembrar que em pouquíssimo tempo a gente não tinha Ministério da Cultura. Há 4 anos atrás, a cultura teve que renascer, praticamente, porque era uma subpasta dentro do turismo. Então, o que a gente precisa é perenidade, instrumentos de força para segurar os momentos difíceis e instrumentos também, digamos assim, instrumentos mentais, que as pessoas tenham um mínimo de capacidade de entender que isso aqui, gente, isso aqui não é qualquer coisa. Isso aqui é o trabalho de muita gente, isso aqui é uma estrutura organizada, é uma forma do país se manter, né? Uma forma do país se expressar. Então, acho que a gente precisa muito estruturar a cultura pensando em longo prazo e pensando em como ela vai ter uma vida cotidiana, como ela vai ter sequência. E aí, então, para te fechar a última pergunta, que já estamos indo finalmente. Já estamos indo para o final, né? A última pergunta. Qual é o principal risco hoje de quem trabalha e vive de cultura? E o que os artistas e os trabalhadores e trabalhadoras da cultura e produtores precisam entender sobre o direito na cultura, aplicado à cultura, até para eles não ficarem reféns disso, né? E te pergunto, e aí fala um pouco do teu serviço, teu escritório, enfim, quais são as demandas, o que tu trabalha, como é que tu trabalha esse tema, enfim. Vende o teu peixe aí. Eu acho que são 2 coisas até bem distintas, né? Eu acho que o que o artista precisa compreender é que precisa de uma leitura política da cultura, da importância da cultura e de você potencializar atores e atrizes que respeitam a cultura dentro do âmbito político. Então, boa parte da atuação do meu escritório não é no meio judicial. É a gente conseguir, ainda dentro da esfera administrativa, resolver e qualificar. A gente muitas vezes tem um trabalho não interromper um edital. Isso foi uma grande felicidade que a gente teve, por exemplo, na Paulo Gustavo de São Leopoldo. Identificamos o problema no resultado e a gente falou, suspende só o pagamento desses aqui da pontinha para garantir o resultado, mas segue normal, paga todo mundo. Então, muitas das coisas a gente consegue resolver no campo administrativo e trabalha para isso. Eu acho que é isso que a gente vai cada vez mais estar construindo. O meu escritório, eu acho que é esse ponto, né? Hoje a gente já faz um full service na área da cultura. A gente atende do início ao fim dos projetos culturais, tanto na concepção quanto na prestação de contas, mas também a gente faz o sistema conexo, né? Tem uma grande advogada, referência minha, que ela criou o escritório de eleitoral
E a partir daí ela começou a fazer tudo que deixava a pessoa inelegível. Criminal, Tribunal de Contas. Eu faço quase o mesmo na área cultural. Então, assim, eu faço cultural e faço tudo aquilo que para garantir que essa pessoa tenha condições de estar na cultura. Isso passa, às vezes, desde a relação empresarial, da gente resolver a questão, como é que essa produtora tá, como é que o grupo tá se organizando, até muitas vezes, e assim, é muito comum as empresas familiares entre artistas e que depois viram uma empresa no meio de um divórcio. Então, isso já aconteceu algumas vezes, né? Tá lá, o casal tem um grupo junto, se separa e vira uma briga. Então, na verdade, o nosso escritório foi montado numa lógica 360, onde a gente fala, nós atendemos todas as áreas do direito. Nossa especialidade é o cultural, atuamos há muitos anos no eleitoral, trabalhamos com processo administrativo, mas nosso escritório consegue hoje captar tudo porque o nosso foco não é a área do direito. Nosso foco é o atendimento, é o contato. A gente construiu o escritório em cima de uma lógica da saúde coletiva, inclusive, do cuidado, da atenção. Então, exatamente para saber, ninguém, fora quem vai se separar, ninguém procura advogado para ser feliz. É porque tá no meio de uma confusão, assim... É para deixar de ser triste. É para deixar de ser... Então, a gente tem que saber esse momento e acolher. Então, hoje, a pessoa que procura, a gente vai atender em todas as áreas com profissionais por trás. Então, assim, eu tenho uma noção, tenho um básico do bom senso, que nem todos os advogados têm, de que eu não sei tudo, não sei todas as áreas. Então, eu tenho especialista na área de contratos, eu tenho especialista na área de previdência trabalhista, tenho até um especialista na área aeroviária. Então, esse problema com avião... Inclusive de locação de avião, eu tive que me meter uma vez, mas a gente consegue, nos casos, e eu não sei, eu tenho um imã para situações atípicas. Eu brinco assim, nunca veio para mim a mala perdida. Para mim é sempre o caso que, não sei o que, perdeu, não sei o que, não. Aqueles negócios, você quer confusão? Tem um terreno aqui que tá no inventário, que tá não sei o que. É esse padrão. Mas a gente tá aí pra isso, né? A gente gosta do caos. Advogado é a profissão que tem que gostar do caos, senão não vai. Legal. Bom, Ian, foi um prazer te receber aqui. Eu acho que mais um episódio que a gente termina achando que dá pra fazer mais. Teremos que fazer mais uma com o Ian. Porque... Temos o Estatuto do Trabalhador, da Cultura, que vai ser tramitar no Congresso, tem a reforma tributária, enfim, tem vários temas. Eu acho que a gente tem ainda não, né? A gente tem muito assunto. Eu vou fazer uma vírgula Passa. sobre isso. Passa. Existem pelo menos 3 segmentos artísticos que estão hoje com um projeto de lei na CCJ para reduzir o tempo para a previdência. A dança é uma delas. Se não me engano, o circo também está nisso, que é o reconhecimento do tempo especial, por regime especial de previdência, né? Como hoje tem com os professores primários. Então, por exemplo, isso é uma coisa que deve ser votada esse ano, inclusive, porque eles juntaram todas as aposentadorias especiais e botaram, vamos votar junto. E devem caminhar junto ainda esse ano, mas é mais uma bomba aí que a gente vai acompanhar. E eu acho que isso foi um sim, vai vir aqui outra vez. Eu acho que sim, né? Eu acho que sim. Então tá, gente, foi um prazer aqui e é isso. Até a próxima, pessoal. Valeu. Valeu, gente. Obrigado. Adjuntos, a gente pode mais.